Fala, time, o Implantology Cast está no ar. Boa noite para todos, time. Então, hoje nós estamos aqui com a presença do Osvaldo Vidia. Correto? Falei certo? Correto, falou certo. Falou certo o espanhol. Espanhol. Muito bem. Nota 10. Estamos aqui para falar um pouco sobre alguns casos clínicos, fazer algumas discussões. Ele trouxe alguns casos muito interessantes. Antes eu gostaria de passar a palavra para os meus amigos de mesa, Dr. Maurício. Muito boa noite, Osvaldo. Seja bem-vindo. Esperamos que você consiga transmitir essa técnica que você está exercendo com grande sucesso. Obrigado. Boa noite, Osvaldo. Bom poder vir aqui. Amigo já de longa data já. E realmente vai ser muito legal discutir. Inclusive, você depois vai apresentar esse trabalho sobre esses processos num congresso, não é isso? Exatamente. No próximo mês, no Mônaco, no congresso de EAO, que é muito importante na Europa. Não, a gente, para nós também tem uma projeção bacana, né? Para quem segue a carreira acadêmica, né? Ir para o EAO. E Osvaldo, antes eu vou só fazer um agradecimento para os nossos patrocinadores. Os nossos patrocinadores, o Estúdio Voxel, que é um instituto de radiologia que é focado para diagnósticos e exames para implantodontia. Então, eles fornecem tanto tomografias computadorizadas e radiografias panorâmicas visando o tratamento de implantes. Também o laboratório HM, que é nosso parceiro, nosso colega, que faz a parte de laboratório em domicílio, que é muito bacana, né? Disse da outra vez, somos usuários aqui do serviço. É um serviço muito bacana para nós, porque muitos tratamentos de protocolo, o pior que a gente escuta do nosso paciente é que demora muito, né? A prótese ela vai, volta, são várias provas. Já o laboratório HM, que é do Henrique Marques, ele vai até o consultório, monta todo o aparato. É um dos únicos que eu conheço que leva o sistema da Ivobase para o consultório, que melhora muito a resistência dos nossos protocolos e faz tudo no dia, tudo na hora. Barra, fundida, parte de resina e com essa característica do Ivobase. E também agradecer a Dentoflex, que é nosso patrocinador, nosso parceiro. Então, a longa data, gostaria de agradecer todos os nossos parceiros. Então, Osvaldo Vidia. Vidia, correto. Queria que a gente também se conhece há um bom tempo, acho que posso dizer que acho que uma das primeiras pessoas no Brasil aqui, na clínica, a gente se conheceu logo quando você chegou, né? E eu gostaria que você contasse a sua história de formação, sua carreira profissional. Exatamente. Eu acho que você foi a segunda ou terceira pessoa que eu conheci aqui no Brasil. Lá na Polícia Federal, em Tiradentes, né? Tiradentes, isso. Isso, foi uma das primeiras. Você é Cássio. O Cássio Biguete, também é um parceiro. Cássio, Vou dar um abraço parceiro daqui. Foram das primeiras pessoas. Nessa primeira semana que eu cheguei, foi 2020. Foi antes da pandemia, precisamente. Acho que estava começando a pandemia, Ainda não sabíamos ninguém. Sim. Estava tudo normal, tudo bem. Eu cheguei porque eu ganhei uma bolsa de estudos da ITI. Que a ITI, que é esta sociedade suíça, né? Que eles fornecem bolsas aos estudantes no mundo todo para fazer esses intercâmbios Só os melhores estudantes, né? Sim. Grande, né? É um processo difícil, porque eu lembro que eu fiz esse negócio, eu acho que foram 6 vezes. Eu tentei 6 vezes. Caramba. E eu já ia desistir, mas aguentei. E deu certo. Bom, que deu certo, pelo menos. Não é só o brasileiro que não desiste nunca, né? Mexicano também. Exatamente. Então eu cheguei aqui com o professor Newton Sesma, daí do departamento da prótese da POSP. Ele foi que me escolheu, né? Em um processo longo. Eu recebi o e-mail no 2018, mas até 2020 foi que eu cheguei aqui em Brasil. É um processo longo, né? Tem que organizar toda a agenda. Você pode falar um pouquinho de como que funciona esse processo? Assim, como scholarship que é como como a gente chama, né? Esqueci. Você faz a submissão, né? Exatamente. Da sua validação. Como que funciona? No site do ITI, cada ano, eles abrem a convocatória, se não me engano, de maio a junho, cada ano. Então, você tem que fazer uma aplicação, né, online, uma aplicação difícil de preencher. É difícil de preencher, você precisa cartas de recomendação, né, dos seus professores, da sua faculdade, etc. E aí é uma concorrência muito forte, porque tem pessoas muito preparadas. Na minha época não era assim. Eu acho que agora a concorrência é muito forte.
Porque tem pessoas que já têm papers, pessoas que já têm PhD, né? Doutorado, tudo isso. Na minha época era mais simples, as pessoas eram especialistas só. Então, eu acho que agora é mais difícil. E eu até vou fazer um parênteses aqui. Eu acabei de falar que tem um amigo que é mexicano também, que é o César, e que hoje em dia ele é médico lá. Como que funciona a graduação lá no México? Porque vou dar o exemplo do que ele me passou. Não sei se todas as faculdades elas funcionam assim, mas entraram 50 na faculdade de medicina dele. E aí, com o passar dos anos, você vai fazendo provas e eles vão tirando as pessoas. E quando terminou o último ano dele de medicina, tava ele e mais 5 pessoas só. Não porque as pessoas não queriam continuar, porque elas foram excluídas dos programas de graduação. É assim mesmo que funciona? Como que funciona lá a graduação? Então, na odontologia não é assim. Eu acho que na medicina é um pouco mais estrito esse estilo de ir tirando as pessoas. Mas na odontologia não é assim. Aí você fica, aí você vai... Se você não aprova uma disciplina, tem chance Faz uma depois, recuperação tudo bem, não tem depois. problema. Eu acho que só tem uma faculdade que faz esse processo de ir tirando as Tirando as pessoas que elas não dão Não o consideram rendimento, aptas, né? É. Eu acho que só uma que eu conheço. E você chegou aqui no Brasil, então, em 2019, 20. 2020. 2020 chegou aqui, eu lembro que eu encontrei o Osvaldo na sala do Biguete. Tava lá, a gente até depois ia para a USP, né? É. A gente ia para a USP depois. E aí, como que foram os passos depois na sua carreira profissional? Então, quando eu estava aí com Newton, com o professor Newton, o programa era de um ano. Mas aconteceu a pandemia, começou a pandemia e eu voltei para México. Porque não tinha sentido ficar aqui em Brasil, porque ninguém sabia o que ia acontecer. Os aeroportos estavam fechando, etc. Então, eu decidi voltar a México. E começamos um programa online. Todos os estudantes do professor Newton. E eu, que era eu fui o primeiro ITI Scholar. Também isso foi uma coisa diferenciada, né? Foi o primeiro. Então, a gente voltou a México. E aí fiquei 1 ano e meio até que a USP abriera outra vez, aperturara novamente. Porque, como é uma faculdade pública, eles precisam adequar muito as clínicas, precisava muita coisa, colocar filtros do ar, tudo isso. A gente passou por isso lá, a gente realmente viu, teve que mudar muita coisa. Então, para mim não foi tão ruim, porque eu não tinha uma pesquisa, eu não tinha paciente, sabe? Eu acho que vocês que estavam com os pacientes era pior, né? Nossa, a gente estava aí na época de pesquisa e assim, os pacientes não entendiam por que parou. E estava começando projetos. Tinham projetos começando, o dinheiro chegou, e aí a pesquisa tinha que estar interrompida e tinha auditoria em cima e a gente... Os prazos. Foi uma situação ímpar, com certeza. A pandemia foi uma situação... Com certeza. Raramente a humanidade passou por isso. Então, como não tínhamos certeza da reapertura da faculdade, ficamos até agosto de 2021, eu acho que a gente voltou. Que a gente voltaram todos. Então, aí consegui seguir o processo da ITI Scholarship. Foi 1 ano. Foi mais 1 ano. E aí depois, uma colega, Isabela, ela me falou que estava interessada em fazer uma pós-graduação aqui, no Brasil, porque eu já estava voltando a México. Eu finalizei minha ITI Scholarship e meu plano era voltar para México, tranquilo, trabalhar, tudo normal. E aí foi que ela foi a que me incitou a procurar uma oportunidade. E aí falei com o professor Cláudio, depois com o professor José. E aí foi que ele me deu a entrada à pós-graduação, né? No doutorado de Direito, que agora estou. E tem consultório lá no México? Eu tenho, eu trabalho em diferentes clínicas. Lá no México? Lá no México. Na cidade do México? Isso. Bacana. E em outras cidades também. Bacana. E eu vou começar agora, né? Como a ideia hoje é fazer uma discussão, aproveitando a sua expertise em implantodontia, a ideia é que a gente traga alguns casos para que a gente possa fazer uma discussão clínica de alguns casos, né? Eu estou vendo aqui e a gente vai projetar para quem está assistindo a gente os casos. E você desenvolveu essa técnica, né? Ou você ouviu de alguém, porque é a primeira vez que eu tenho contato. Eu já, clinicamente, por exemplo, poxa vida, aqui daria para colocar um implante coincidindo com alvéolo, mas como não era nenhuma técnica descrita, aí a gente acaba, né, perdendo aquela intuição. De onde veio? Você desenvolveu essa técnica ou você
Viu essa técnica, viu essa técnica de alguém. ou viu de alguém, aprendeu de alguém. Porque, assim, consiste em colocar um implante na raiz palatina. É isso, né? Isso. Então, a verdade é que já tem... Eu não sei se eu fui o primeiro, eu acho que não. Mas tem um trabalho, tem um estudo clínico atualizado que fala dessa técnica, que foi publicado, acho que uns 4 ou 5 anos atrás. Mas eles têm algumas diferenças, né? Eles não fazem carga imediata, Tá. eles não colocam nada, eles tiram o dente, colocam implante, enxerto ósseo, fecham. 6 meses depois eles fazem a reapertura e colocam um healing. Depois de um mês, fazem uma moldagem. Eu tenho um caso, meu primeiro caso tem já 8, quase 9 anos de acompanhamento. Sem perimplantite. Sem nada. Eu vi Perda óssea. esse paciente, eu vi mês passado no México. Eu consegui tirar um RX, um tomo, fotografias e está perfeito. Tem papilas, tem espessura, tem tudo. Não tem sintomatologia, mobilidade, nada, tudo perfeito. E você coloca algum biomaterial nas outras raízes ou não? Só o coágulo? Eu coloco normalmente xenogênico, né? Genogênico. Bios, qualquer material. Aqui eu vejo algumas possibilidades. Se a gente parar para pensar em alternativas da técnica, eu vejo aqui que você faz cirurgia guiada. Para alguns casos você colocou com cirurgia guiada, mas você também poderia colocar freehand, poderia colocar a mão livre Exatamente. a fazer o travamento. A verdade é que esses primeiros casos foram feitos sem guia, porque na época, estou falando 2000, que foi 8 anos, 2016, 17, eu não tinha acesso à cirurgia guiada como agora. Era Bem mais difícil. Mais difícil, É né? mais difícil Menos tudo. comum. A gente não tinha impressora 3D no seu consultório, tinha que Deve mandar ser um muito poucos que laboratório. tinham, se tivesse. Sim. Os poucos que kits. Não todas as marcas tinham cirurgia guiada na época. Quase todos os implantes foram neodente. Quase todos neodente. Lá Quase no México todos. usam É. neodente também. Neodente. É porque Certo. eu era parte dos Key Opinion Leaders, dos speakers lá no México. Agora já não mais. Mas esses primeiros implantes eram esse implante Economorse. Alvin, lembra? Alvin, sim. Esse Economorse que agora já não tem muita promoção, né? Agora eles já estão com Grand Morse. Cara, não dá. E o Alvin, ele tinha a possibilidade de fazer uma prótese parafusada direto sobre o implante ou tinha que usar um pilar, que aqui eu vejo um pilar cimentado, né? Tem um pilar cimentado. E tem alguns artigos que falam sobre fator de proteção, fator de risco, não tem nada, nenhuma plausibilidade biológica de, por exemplo, se a prótese é parafusada, ela tem menos chance de desenvolver perimplantite. Se for cimentada, se fala de fatores de risco, né? Os artigos falam do de odds ratio, né? Uhum. E tinha a possibilidade de fazer algum pilar intermediário que você pudesse trabalhar direto na plataforma do implante ou tinha que usar um pilar cimentado? Então, naquela época também Neodente não tinha um portfólio de soluções para fazer Direto sobre o implante. essa base de titânio. O T-Base. O T-Base, ele era não muito utilizado na época. E no México, o que acontece? Que muitos produtos não têm permisso de importação. Então, não existe. Muitos produtos que em Brasil tem, no México não tem, porque precisa esse processo de importação. Então, a gente usava os pilares universais para ser cementada, Sim. ou usávamos o pilar Exact. Tá. Sim, O pilar Exact. Exact, ele tinha uma possibilidade interessante, porque você pode convertir esse pilar em uma base de titânio. Então, você pode fazer uma prótese cimentada com... E ele pode ser preparado também ou não? Você pode preparar o Exact, né? Ele vem com aquelas... Desgaste. Você pode fazer um desgaste, né? Na verdade Ou é que não. O que você está falando é o pilar anatômico. Anatômico. Como que não faz? Sim. O Exact ele só tem o index interno para você colocar na posição Que aí correta. você consegue transformar como se fosse um T-Base, né? Exatamente. Isso. Vira uma prótese parafusada Isso. cimentada, né? Que Exato. foi cimentada previamente. Então, você converte em um T-Base. Sim. Era isso. Então, você colocava uma saída para o parafuso, É o parafuso E você- passante. O e você pilar Exact que convertia tinha parafuso uma- passante. corona cimentada em parafusada. Sim. Simples. Ótimo. E, por exemplo, nesse um dos casos aqui que a gente está vendo, até tinha uma
possibilidade de colocar um implante aqui, tinha um remanescente ósseo entre as raízes, um pouco septo. menor do que no septo, e fazer um levantamento de seio de Summers, por exemplo, ou hoje em dia que está muito em alta, muita gente discutindo sobre ossodentificação, ou até mesmo o levantamento hidráulico da membrana sinusal. Mas o que fez você ter esse start de falar assim, não, eu acho melhor, o que você indica como pró dessa técnica? Então, eu acho que tem várias coisas que é melhor que colocar implante axial, né, no centro. Sim. A primeira é que você consiga fazer carga imediata. Você consigue colocar um provisório imediatamente. Por quê? Porque você está colocando implantes maiores de 8 milímetros. Você pode colocar implantes de 10, 11 na palatina. Porque se você vê, normalmente esse septo, mais ou menos sempre mide 6, 8, né? Exato. Vocês que colocam Uma média, implantes, sim. você coloca aí da crista óssea ao assoalho do seio. exatamente, mais ou menos 8, 6. Quase nunca tem 10, 12, né? Porque a raiz está assim e tem uma invaginação do seio, né? Então, você não consegue colocar, na teoria, uma carga em um implante de 8 milímetros. Porque é arriscado, né? Sim, muito arriscado. Outra, como você tem nos alvéolos aos lados, você também não consegue ter muito osso no centro. Então, o BIC, né? Bone Implant Contact, vai ser menor também. Porque você não vai ter muitas paredes ósseas de osso pristino, osso nativo, né? Sim. Vai ter osso enxertado. Que não tem a mesma qualidade. Não tem nada. Sim. Não tem nada, zero. Sim. Tá? Outra coisa, então, temos maior longitude de implante, pode fazer carga. E eu acho que o mais importante é que você simplifica muito a técnica. Porque se você vai fazer um levantamento de seio, você precisa um kit especial. Porque essa zona é difícil. Fazer um Summers não é fácil. Você precisa... Muita sensibilidade e uma curva de aprendizado muito grande. E eu brinco até com os pacientes, eu falo, né? Eu brinco com os pacientes, não, eu brinco com os colegas, né? Falo assim, que é a técnica atraumática. Mas o paciente não lembra de nada que aconteceu. Mas a martelada que ele tomou na cabeça, ele lembra. Então é uma técnica atraumática, traumática. Traumática que eles vão ter. Então eu acho que fazer um levantamento de seio, para mim, eu acho que são dois procedimentos de implantodontista que são mais difíceis de fazer. Até se você vai fazer um cigomático, você prefere fazer um cigomático antes de fazer um levantamento de seio. Sim. 1000 vezes. Tem um risco técnico muito alto, né? Porque você depende de vários fatores, né? Você depende da espessura da membrana, se ela está espessa patologicamente ou se ela está fisiologicamente espessada. Então, você depende de múltiplos fatores, da mão do dentista, do operador. Precisa de vasos também mais próximos, também que pode Exatamente, comprometer, dificultar. Então, e na reabilitação protética, como que você vê essas vantagens? Porque a gente vê alguns dentistas têm aquele mito de cargas axiais, que as cargas precisam ser axiais. Ela vai ser uma axial, mas um pouco oblíqua ou não? Você consegue manter cargas axiais ali na função mastigatória da prótese? Então, nesse trabalho que eu te falei, que esse estudo aleatorizado, estudo clínico, eles colocam um pilar angulado. Legal. Tá? Então, tem na raiz assim, e depois colocam um pilar de 7 graus. Né? E aí já conseguem fazer uma coroa mais ou menos normal, né? Sim. Mas é cimentada. O que eu faço, eu fazia primeiro cimentadas todas. Agora estou fazendo parafusadas. Então, o que observamos? Como se chama a chaminé? A saída do... A saída do parafuso. Do parafuso. Orifício de saída. Isso. Esse fica no centro da coroa. Se você sigue a trajetória do implante da saída do parafuso, vai sair no centro do dente. Então, seguindo a direção do alvéolo palatino, isso, se você seguir assim, colocando o implante, o parafuso da prótese vai sair exatamente na face oclusal quase no do molar. A única coisa que você vai ter que colocar a chave um pouco angulada, mas tudo bem. Mas o que acontece? Qual é a justificativa da carga axial ou angulada? Ollonfort. Ollonfort é comprovado que você consegue até ter menos estresse nos implantes distais, que estão angulados, que os implantes axiais. Tem muitos estudos, tem muita evidência que falam que
Se você coloca um implante angulado, a distribuição de carga é melhor que quando coloca um implante axial. Em All on Four, estou falando Sim. protocolo. Sim. Mas aqui não tem muita pesquisa, não temos dados. É empírico, na verdade. Mas você, qual que é a casuística hoje? Porque você tem bastante casos, assim, né? Você tem uma boa documentação, bastante casos, assim. E dentro do seu levantamento pessoal, você chegou, em algum caso, evitar colocar biomaterial? Ou sempre colocou biomaterial, por exemplo, nessas raízes vestibulares? Eu sempre coloquei. Sempre colocou. O que agora tentei fazer num caso é deixar as raízes. Tipo é. socket shield. Sim. Sim. Aí você utilizaria somente o alvéolo palatino e deixaria as raízes vestibulares. Isso, fazemos um preparo na raiz, não? Um desgaste, para baixar um pouco mais. Um sepultamento. Isso. Porque é interessante, né? Tem um dentista, um cara muito bom também, trabalha super bem, né? Tem vários casos dele, o Eduardo Santini, manda um abraço para ele. E ele fala muito sobre só manter o coágulo no gap. E ele tem bons casos, assim, de formação óssea. E aí eu queria ver, né? E por isso que eu te perguntei sobre deixar ou não deixar, colocar ou não biomaterial, porque bem ou mal acaba encarecendo um pouco o custo do procedimento e aí isso acaba refletindo no tratamento para o paciente, né? Às vezes, se não deixar nada, às vezes... Já seria um fator diferente, porque só de não ter o levantamento de seio, que seria um custo para o paciente, só de já conseguir colocar na parte palatina, realmente nessa região, já não teria também tanto custo para ele. Então, isso acaba mudando essa parte de valores. Só se já não colocar o biomaterial, conseguir estabilizar, talvez realmente mais pessoas fariam essas técnicas mais tranquilamente. O fato de você instalar um implante no alvéolo palatino, o implante ele consegue um bom torque de uma fixação inicial, uma estabilidade inicial muito boa? Muito boa. Eu acho que vai mais de 60 newtons. Perfeito. É muito um travamento muito alto. E chega a fazer instrumentação naquela região ou não? Então, eu fazia só a última broca. Só a última broca de 5 milímetros, só para dar esse formato, né? Para que encaixara melhor. Mas na guia, por exemplo, aí foi só a última. Entra assim, pum, depois implante. Mas eu já fiz sem nada. Eu coloquei implante assim só. E Só travando realmente. Ele vai dando a forma, né, da entrada. E se você vem no corte tomográfico, aí tem que a gente faz um tipo levantamento de seio lateral aí. sim, dá para ver aqui que fica um pouco Como mais... que fica um pouco aí bombado, né? Sim, tem um abaulamento ali. Então é interessante isso também, que você consiga fazer um tipo de osteodensificação. Sim, Sim. exato. Através de uma pequena expansão Isso. cortical para a região do seio. Oswaldo, nosso tempo é curto, infelizmente, mas eu gostaria de ficar aqui conversando, porque casos clínicos são coisas que o clínico Que ele vai indo, a extremamente gente vai interessante. indo, até porque o que a gente mais quer dentro da nossa prática clínica são soluções para que a gente possa atender os nossos pacientes. E eu tenho certeza que, como a gente aqui, o pessoal que vai assistir a gente já viu um caso muito semelhante, falou, puta, agora eu vou ter que preservar o alvéolo, vou ter que abrir depois de 6 meses, e às vezes pode ser com boa ciência, bom estudo, né, os estudos parametrizados. Eu acho que a gente isso pode ser uma alternativa viável para nós e levar, parabéns aí pela difusão dessa técnica, trazer o nosso conhecimento. Desejo para você lá muito sucesso no congresso no IAO, que é um grande congresso, né? Um dia, se Deus quiser, Deus me permitir, eu vou conseguir ir no IAO. Iremos todos. E queria agradecer, passo a palavra para você para fazer as suas considerações finais sobre o nosso bate-papo hoje. Muito obrigado a toda a equipe, obrigado ao Guilherme, que ele é meu grande amigo de muito tempo. Obrigado aqui ao professor, obrigado também aqui a Henry, que ele é um grande influencer, né? Ele é um influencer, realmente. Não, você tem alcance no México, eu tenho amigos É mesmo? que eles seguem aí O Implantology Team? Implantology Team. Um abraço pro pessoal do México. Tem um carinho muito grande por vocês. Mandem mensagem para mim. Como eu disse, a gente tem uma boa amizade e o pessoal do México tem um carinho muito grande aqui do Implantology Team. Um abraço grande para vocês. Tem muito alcance, então parabéns aí Muito obrigado. por seu trabalho, né? Porque este é um trabalho de muito tempo. Não é fácil. Tempo. Então, Exatamente. eu acho que é um trabalho muito importante, né? Muito obrigado. Para os implantology teams que temos aqui.
Então, muito obrigado por o convite, eu fiquei muito feliz. Eu acho que este é um espaço muito importante a nível Brasil e Latinoamérica, como te falei, que no México tem influência também. Então, estou muito grato aqui do convite. Estava muito apertado com o tempo, mas eu falei, não, eu vou. Ele veio faz pouco tempo do México agora para o Brasil de novo. Chegou agora, né? Eu cheguei semana passada. O Gui falou pra mim, falou, não, putz, eu falei, não, cara, vamos ver se a gente já marca o quanto antes. Eu lembrava dessa técnica nas apresentações de doutorado, eu falei, putz, vai ser uma boa trazer ele aqui, porque além de ser uma pessoa envolvida com a ciência, é uma pessoa muito bacana de conversar. Obrigado mesmo. Não, obrigado a vocês. Ô, time, ficamos por aqui hoje. Um abraço especial para o México.